Seja bem-vindo a Metafisicamente. Fala galera, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Evidências. Live de hoje, Os Mistérios do Livro de Enoque, com Samuel Benini, do canal Metafisicamente. Eu acho que todo mundo já conhece o nosso querido Samuel. E agora eu quero apresentar aqui meu querido irmão, né, Samuel Benini. Samuel, muito obrigado pela sua presença aqui, meu irmão, né? Eu e Samuel, a gente tem lives aqui há muito tempo. A gente já fez live no meu canal, quando o canal era pequenininho, então ele não dá bola pra isso, né? Uma pessoa muito boa de coração, Samuel aí, uma pessoa muito querida no nosso meio aí. E eu quero te agradecer aí a tua presença aqui, Samuel. Seja muito bem-vindo aí, trazendo conhecimento aí bíblico, conhecimento do mundo antigo pra essa galera top aí que tá conosco. Samuel, dá teus adendos iniciais, uma boa noite pra galera e novamente seja muito bem-vindo, meu irmão. Valeu aí, Ale. É sempre uma honra estar aqui no canal, né? E quero estar agradecendo aí sempre a oportunidade. E a gente vai estar falando um pouco sobre várias coisas. Eu gosto muito de falar sobre o mundo espiritual, o mundo metafísico. Falar sobre, por exemplo, a literatura, tanto da escritura que a gente conhece como canônica, né? E como também dos livros apócrifos, principalmente o livro de Enoque, que eu creio que é um... a gente chama de apócrifo, soa às vezes estranho, né? Mas significa escondido, oculto. Mas foi escondido e oculto por quem? Tem um sentido, né? Porque esses livros, eles, por um tempo, eles ficaram ocultos. E a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Para mim é sempre uma honra. Dar uma boa noite, boa tarde, bom dia para toda a galera que for assistir essa live no futuro. Para o pessoal do chat aí. E é isso aí, tamo junto. Então a gente vai estar falando um pouco sobre o Messias e depois a gente vai entrar na questão do livro de Enoque. Mas é isso aí, pessoal. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade, Ale. Obrigado, Samuel. A gente sabe a importância, né? Eu sempre falo nos grupos, já falei algumas vezes aqui no canal, né? A importância que é a gente se voltar para o nosso Criador, né? Porque a gente vem de um mundo que não é nos ensinado a existência do Criador, né? Na escola, por exemplo, na faculdade, eles impõem, né, a pseudociência para nós, e nessa pseudociência nem Criador tem a Terra, né? Então é apenas uma explosão. Então, quando a gente começa a pesquisar, a aprender, né, a estudar a cosmologia sagrada, a Terra plana, né? Então a gente começa a se aproximar novamente do Criador, né? Eu deixo sempre muito claro isso, o meu ponto de vista. Sim, a Terra plana, ela é muito importante, ela converge a gente ao Criador, só que ela não salva ninguém, né? Quem salva é o nosso Salvador, né? O Filho do Criador, Yahushua HaMashiach, né? Ou Jesus Cristo, se assim você preferir chamar, né? Então, quem salva é ele, né? Então, não adianta nada, por exemplo, a gente saber que a Terra é plana e no final da nossa vida, como é que fica? Né? A vida, ela passa num piscar de olhos, né? Eu tô já com mais uma Copa do Mundo aí, já tô chegando aos 40 anos, né? Então, a gente tem que ter essa combinação perfeita, né? Saber de fato onde moramos e saber de fato quem é o nosso Criador, quem é o nosso Salvador, e isso faz toda a diferença nas nossas vidas e nas vidas dos nossos familiares, inclusive, né? Então, Samuel, eu quero que tu fale, conforme combinado, né, sobre a vida, sobre a pré-existência da pessoa mais importante que pisou aqui nesse plano terrestre. Tá contigo, meu irmão? Tá contigo, Samuel? Valeu, Ale. Bom, nada melhor que para falar sobre a cosmologia, sobre todos esses tipos de assuntos, a gente começar a falar sobre aquele que é o sentido de tudo, do qual por ele, para ele e por meio dele todas as coisas elas foram criadas, né? Então, quando a gente fala sobre cosmologia, eu acho vital, né? Não adianta as pessoas falarem sobre Terra plana, as pessoas que creem que o mundo fosse um globo e etc., se nós não entendemos que
o metafísico, o espiritual, ele é totalmente real. O grande sentido, inclusive, de se esconder a cosmologia é isso. É um esvaziamento espiritual. Eu sempre bato nisso, que eu acho muito importante. Não haveria sentido nenhum deles esconderem que há uma mão divina, que há um Criador, a mão da perfeição no meio de tudo, e que nós não somos uma obra do acaso, né? Somente na teoria vigente, que eles falam do Big Bang, do evolucionismo, das coisas aí se desenvolvendo por si só, mas sem a mão criativa, sem a presença de Deus ali, no sentido de tudo. Então, falar sobre Terra plana é um assunto que muitas das vezes as pessoas se tentam assim, desvincular da religião. Quando eu falo religião, não a religião assim de Igreja Católica, do hinduísmo, islamismo, judaísmo, mas eu digo assim, as pessoas tentam às vezes até desvincular da questão de Deus, mas falar de cosmologia, pessoal, é de ser e estar. Quando você fala de onde você está, de quem você é, qual é o meio em que você vive, então a gente está falando de sentido de vida. E o que nos dá sentido de vida? É Deus. Quem criou isso aqui para que você estivesse aqui? É o Criador, é o Eterno? Então, eu percebo sim, quando eu tive nessa semana uma experiência de estar num grupo de WhatsApp, de várias pessoas que são globalistas, inclusive, né, que a gente fala globalistas, né? E eles começaram a me perguntar muita coisa. Eu conversando com eles, e eu percebi que também há muitos entre eles que são ateus. Você percebe que existe um vínculo que aqueles que negam, por exemplo, as escrituras, e eles dizem que ela não é fonte de conhecimento, você percebe que eles, sim, têm uma propensão para o ateísmo. Por quê? Porque o sistema conseguiu fazer isso para as pessoas, esvaziá-las disso. Então, com o tempo, eles separaram a ciência desse pensamento metafísico e ainda fazem você ter crer muito pouco naquilo que ficou como fonte de informação, como documento histórico, que são as escrituras, por exemplo. Mesmo nos povos antigos. Eu até falava para eles, olha, os povos antigos, todos em unanimidade, eles dizem que a Terra é plana, mas mesmo assim eles ignoravam e diziam que eles não tinham conhecimento suficiente para nos dar algum tipo de informação, muito menos a Bíblia, segundo eles, né? Sendo que eu até desafiei a que me mostrassem que o homem hoje é capaz de replicar uma simples pirâmide, né? Eles não conseguem replicar uma pirâmide de Gizé, por quê? As sociedades antigas, que depois a gente vai estar falando um pouco sobre o mundo antediluviano, elas viram coisas, presenciaram coisas e tiveram experiências muito específicas que hoje nós não temos. Isso teve um limite de certos tipos de experiências que nós não temos mais. Então é muito importante sim a gente vincular toda essa questão, e nada melhor falar daquele que é o sentido de tudo isso. Outro sentido que é de esconder a cosmologia, pessoal, está muito vinculado também ao que vocês podem ver que existem ateus que não creem em Deus, mas devido ao modelo vigente de muitos planetas e galáxias e aquele universo tão grande, eles dizem que sim, existe a possibilidade, ou alguns creem veementemente, que existe a vida fora do planeta. Eles chamam a Terra de planeta, né? Então eles creem que existe isso fora. E existe agora um pessoal, inclusive tem até algumas pessoas que chegam até crer que a Terra é plana, porque eles percebem que nos escritos antigos essas cosmologias falavam da Terra ser plana, mas mesmo assim eles se enganam de quem são esses seres antigos que sempre tiveram contato com a raça humana, né? Os famosos deuses. Todas as culturas, vou entrar num aspecto muito importante aqui, todas as culturas elas eram monólatras, todas, né? Algumas tinham não exatamente monoteísmo, mas também tinham muita idolatria, elas seguiam a vários deuses. Mas o que seria a monolatria? A monolatria é uma palavra que vem do grego, né? Monos, que seria único, e latreia, adoração. Eles criam na existência de muitos deuses, mas muitos focavam na adoração em apenas uma divindade. Até mesmo os israelitas eles eram monólatras. Tá? Hoje é apregoado para nós que o povo hebreu ele era monoteísta, mas o monoteísmo ele veio depois,
conforme Moisés ele foi, e depois de Abraão tal, e que eles foram colocando isso na mente do povo, que ainda assim o povo era muito idólatra e seguiam a outros deuses. Tu falou uma coisa aí muito interessante. Assim, a ciência que eu mais gosto é a arqueologia, né? Então eu acompanho muita coisa, assim, páginas, né, sites. E assim, ultimamente tá aparecendo umas coisas sobre as pirâmides, né? Que possivelmente elas foram construídas por Néflins, né? Inclusive imagens de homens muito grandes carregando as pedras, aquelas pedras, dois homens, né, muito altos, que são os Néflins, carregando aquelas pedras quadradas, né, retangulares, enormes, né, para construir a pirâmide de Gizé, né, são 3, né, no caso. Então, assim, é incrível, né. Agora fica aquela pergunta, né, mas se foram os Néflins que construíram as pirâmides, como que fica o dilúvio, né? Porque até então a gente pensa que eles foram extinguidos, né, pelo dilúvio, né? Mas eles podem, alguns, ter sobrevivido? Será? Né? Sim, a gente tem que ir por partes, né? Por exemplo, as pirâmides, tem diversos autores que as construíram. Porque existem as pirâmides que foram obras humanas, as pirâmides que foram obras humanas, mas antediluvianas, e existem certas pirâmides, algumas, não todas, tá? Que elas são obras literalmente angelicais, de prisão a esses sentinelas antigos que desceram aqui. Então tem várias coisas, por isso que existe variação, e de várias formas elas foram construídas, entendeu? Existe também, por exemplo, uma tecnologia que é através de som, tá? Que é a forma que se construiu as pirâmides, mas depois poderia estar entrando em detalhe numa outra live, né? Mas o que eu quero dizer? O grande engano que tem hoje em dia é colocar que, pelo nível de informação arqueológica, histórica que as pessoas estão tendo, e hoje com a própria internet, as pessoas elas estão tendo conhecimento que houve um contato com inteligências maiores do que a do ser humano, antigamente, até depois, pós-dilúvio também, tá? Que é o que você está comentando, que sobreviveram seres. Não é exatamente a palavra sobreviver, mas depois eu vou estar explicando como que é isso. Beleza. Mas a que se atribui isso? A seres que vêm de outro lugar e etc. E esse é o grande engano. Então, quando você estuda a cosmologia da Terra plana, você começa a entender que esse mundo ele é fechado e algo que é maligno está aqui conosco. Nós estamos entre algo bom e algo está aqui, fechado conosco. Entendeu? Se entende que o homem foi expulso do paraíso, então nós estamos nesse lugar, nesse mundo aqui, e algo está aqui conosco que se faz passar o quê? Por deuses. Não que o termo deuses seria o equivocado, mas eu digo assim, eles querem se fazer passar pelo Deus verdadeiro. Esse é o grande ponto. A Bíblia ela nunca negou que existem outros deuses, né? Que, por exemplo, o primeiro mandamento do Decálogo, ele até é claro, ele fala, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, isso só tem sentido quando se admite a existência de outros deuses. Mas qual que é a mensagem principal da Bíblia? Quem é o Deus verdadeiro? Essa é a mensagem principal da Bíblia. Qual é o ponto principal para a gente entrar aqui e entender? Existem seres que são malignos e eles foram jogados aqui. Tá? E a parte disso, houveram outros seres que deveriam inclusive cuidar da humanidade na época, que o livro de Enoque, que a gente vai estar falando bastante sobre ele, que eram os sentinelas, os observadores dos homens. Eles caíram. Eles tinham uma espécie de vínculo ou pacto com Satanás antes, e eles iriam cuidar da humanidade, mas eles acabaram caindo e vindo aqui, se fazendo deuses, né? Como tem aquela famosa menção do livro de Enoque, que eu não peguei agora, mas que ele fala assim, desçamos, né? Façamos-nos descendência e sejamos deuses para os homens. O Samyasa, né? Ele pega e fala com os outros, eles fazem um pacto, e então eles pegam e fazem esse tipo começam a dar uma abundância nesse tipo de engano, né? Já havia uma divisão no mundo, que era a semente de Caim e a semente de Sete, que eles não podiam se unir, mas quando os sentinelas eles vieram aqui, toda essa questão ela tomou um nível maior, muito maior, então começaram a nascer as aberrações, etc. Né? E o que eu entendo que Cristo ele é muito importante no meio de tudo isso. O livro de Enoque,
ele já na primeira passagem, no primeiro capítulo, ele menciona algo, né, que eu queria mencionar sobre a pré-existência de Cristo, que é muito importante, que ele diz o seguinte, né, para mim não cabe dúvidas que Cristo ele é pré-existente. Né? As pessoas que apregoam que Cristo não pré-existe, e inclusive elas estão de acordo com o livro de Enoque, elas devem ter uma leitura muito mais cuidadosa e ver que é totalmente que Cristo é pré-existente. Ele diz o seguinte aqui, no capítulo 1, no verso 3. Deles eu ouvi todas as coisas e entendi o que vi, coisas que não terão lugar nesta geração, mas numa geração que deve acontecer num tempo distante por causa dos eleitos. A respeito deles eu falei e conversei com ele. Ele está falando sobre o Messias, tá? O qual ele virá de sua habitação, ele virá, ou seja, ele já existe ali, na época já de Enoque. Ele virá de sua habitação, o santo e poderoso, o Deus criador do mundo, o qual pisará sobre o monte Sinai, aparecerá em suas hostes e se manifestará com a força do seu poder dos céus. Então Enoque ele diz claramente, a respeito deles eu falei e conversei com ele, o qual virá de sua habitação, o santo e poderoso, o Deus criador do mundo, o qual pisará sobre o monte Sinai, aparecerá em suas hostes e se manifestará. Essa é inclusive uma das passagens que está em Judas, né? Que todo mundo conhece e que ela faz parte sim da escritura, porque todos os apóstolos, essa literatura era muito comum. Cristo conhecia ela, Paulo conhecia ela, João, né? Todos os discípulos eles tinham conhecimento do livro de Enoque. Então aqui está muito claro que Cristo ele pré-existe. Né? Existe também no mesmo livro de Enoque, 46, olha que interessante, fala sobre o ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Deus o Pai, Criador. E sobre aquele que está à direita dele, está próximo dele, que é o Messias. Então Enoque, no capítulo 46, ele diz o seguinte: ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual a branca lã, e com ele outro cujo semblante assemelhava-se ao do homem. E seu semblante era cheio de graça, igual ao dos santos anjos. Então eu inquiri dos anjos que estavam comigo e que me mostravam toda coisa secreta concernente a este filho do homem, o qual foi, de onde ele era e por que ele acompanhou o ancião de dias. E ele respondeu-me e disse: este é o filho do homem, ao qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habitado, e o qual revelou todos os tesouros do que é escondido, pois o Senhor Deus o tem escolhido, e sua porção tem excedido a tudo diante do Senhor Deus em eterna ascensão. Este filho do homem que tu vês, levantará reis e poderosos de seus lugares de habitação, e os poderosos de seus tronos. Soltará as rédeas do poderoso e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. Ele lançará reis dos seus tronos e de seus domínios, porque eles não o exaltarão, não o louvarão, nem se humilham diante dele, pelo qual seus reinos lhes foram dados. Então, aqui é muito claro a pré-existência de Cristo junto com o Criador, com o ancião de dias. Negar esse texto aqui é rasgar o livro de Enoque. Depois eu vou estar citando os textos bíblicos que mostram a mesma coisa. Né? O livro de Enoque vale lembrar que os registros mais antigos arqueológicos que o pessoal encontra deles são de 200, um pouco mais, antes de Cristo, tá? Mas sim, ele é uma literatura mais antiga, tá? Que os hebreus eles foram guardando. Então, aqui não cabe dúvida, mas não cabe dúvida mesmo daquilo que Enoque estava vendo. Ele estava vendo o ancião de dias, que é o Pai, e o Filho do Homem, que é Cristo, ali do lado dele. E deixa eu só fazer um adendo aqui, Samuel. Eu quero agradecer publicamente aqui ao irmão Luciano Pitangueira, meu querido irmão, que ele mandou pra mim um presente, a coisa mais linda, né? Mandou um livro aqui, que o título, né, é assim, ó: A Terra Plana como chave para decodificar o livro de Enoque, né? Mais pra frente eu vou estar lendo aqui um pouco dele pra vocês, né? A introdução. Eu quero fazer muitas lives com esse livro aqui, né? Ele é o autor dele, e ele é de Zen Garcia, tá? Ele é um amigo íntimo do Rob Skiba. Do Rob Skiba, isso, né? Então é um livro que ele tem mais de 400 páginas. Ele tem
praticamente que o É excelente, Ale, essa literatura que você tem. Eu não sabia quem que era o autor, mas o Zen Garcia, ele é um dos autores que né, a gente tem em base a maioria dos nossos estudos. O Ronald Ibarra também. Todos os estudos de cosmologia, sobre teologia, metafísica, tudo que você imagina. O Rob Skiba também estuda junto com ele. Tá? É um pessoal assim... É bem diferente do que a religião apregoa, tá? Mas são estudos profundos e verdadeiros. Obrigado, Luciano, pelo livro, né? É um dos presentes mais bonitos que eu já ganhei, né? Incrível mesmo. Livro maravilhoso, né? Um conhecimento assim que... Caramba, né? Esse irmão aqui, ele faz um trabalho muito bonito, o Everaldo Robson. Eu acompanho ele no Facebook, ele que traduz esses livros para nós aí, né? Ele tem uma série de livros traduzidos, né? Samuel, então, o Jesus Cristo, né? Então, ele sempre esteve presente com o nosso paizão, né? Com o Criador, né? Então, perfeito. Agora, é um mistério, né? É um mistério isso, porque nós somos seres pensantes, né? Graças a Deus. E do nosso pensamento, né? O nosso pensamento, ele tem um limite de perguntas e respostas, né? Por exemplo, antes de tudo isso, onde eles estavam, né? Não sei se vocês entenderam a minha pergunta, assim, o que eles faziam, né? O Criador com o filho dele, né? É uma coisa assim, eu sei, eu sou muito consolado, né? Pelo Espírito Santo, eu faço muitas perguntas para ele e muitas vezes ele já me falou, só vai ter essas muitas respostas, tu vai ter só na glória, né? Então, eu sei disso, né? Mas tu tem algum pensamento, o que tu pensa sobre isso, Samuel? O que eles faziam antes? Como que era tudo aqui antes de existir o plano terrestre? Sobre a existência de Deus, além do tempo que nós, eu entendo até que somos seres pré-existentes em relação a esse mundo, mas mesmo assim todos nós temos um início. Todos os seres celestiais tiveram um início, né? Agora, eu entendo assim que, pessoalmente, naquilo que muitas cosmologias antigas elas dizem que sempre havia o ser único, primordial, e em que em um determinado momento ele é pleno, tá? Pleno. Eu falo do Pai, eu me refiro ao Pai, e pelo que eu entendo que todas as cosmologias antigas elas se referem ao Pai. Eles dizem que no início ele decidiu interagir, então nesse momento que ele desejou a interação, ele começa a emanar de si, a criar de si, vamos falar, sair de si, emanar de si os primeiros seres que ele quis interagir, né? E aí é quando eu entendo que os primeiros seres celestiais eles têm existência. Eu vou até falar algo que eu tenho estudado muito, mas isso pode ser numa outra live de maneira bem detalhada. É um assunto muito difícil e profundo para colocar para as pessoas, que a doutrina cristã, principalmente, ela esconde, que é o princípio feminino de Deus, que eu conheço por Espírito Santo. Tá? Eu não entendo a Trindade como a Igreja Católica explica, mas eu não a nego no sentido de entender que existe o Pai, Espírito Santo, como a fonte criativa, e eu entendo que ela é feminina, tá? A fonte criativa de Deus, que age junto, né, nessa criação, e Cristo como Filho. Tá? Eu entendo que eles interagiam e foram criando os primeiros seres, porque a nossa mente não consegue conceber exatamente o que se faz além dessa eternidade que a gente tem acesso. Sabe, é uma coisa, galera, o plano espiritual ele é tão real quanto o plano terrestre aqui, né? Então, a Bíblia fala do Criador, mas no momento ali, por exemplo, em Gênesis, ela fala, né? Que o Criador falou, façamos o homem à nossa imagem. Jesus já estava com ele ali. É uma coisa muito complexa, assim, né? Sim, na verdade, sabe o que é complexo? O dogma que colocaram na cabeça das pessoas. Existem homens que criaram as religiões e eles instituem e falam, tudo que você lê, você tem que entender assim, e não como está escrito. Praticamente é isso, tá? Vou dar um exemplo. Tem alguém no chat, né? Ele até falou assim, como um outro ser, né? Que seja o espírito, e ainda feminino. Eu vou dar um versículo que ele é irrefutável para vocês pensarem, tá? Eu não vou falar sobre esse assunto hoje, mas é para vocês pensarem.
É Gênesis 1, 27, tá? E criou Deus, tá, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Inclusive, a gente tem que lembrar que o verso antes diz o seguinte: façamos, e é plural, no hebraico também é plural, tá? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele coloca o domínio do homem sobre os outros seres que estão aqui. Tá? Mas depois o verso 27 ele ressalta isso: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então eu vou dizer o seguinte: o homem ele é a imagem e semelhança de Deus, em sentido de que a palavra, inclusive imagem, lá no hebraico, ela significa cópia. É como um xerox. Isso que é bem interessante. Tem pessoas que inclusive não admitem que Deus tenha forma, mas Deus ele escolheu uma forma para si, e ele nos deu o privilégio de termos essa forma que é dele, que é essa forma corpórea, o humanoide que você tem. É uma forma que ele escolheu para si, ele deu ao Filho, tá? A Cristo, e ele deu a nós. E muitas das vezes eu cheguei a pensar isso, eu olhava e eu falava, e a mulher? A mulher também ela é tão linda, mas ela é a imagem, de alguma maneira, de Deus? Então eu quero só colocar para vocês pensarem que ele fala que a imagem dele o criou, homem e mulher os criou. E aí eu vou colocar, porque eu sei que é uma coisa que vocês nunca ouviram na igreja, eu sei que é difícil, mas quem é esse, entre eles, que tem a imagem de mulher? É o Espírito Santo. Tá? Ele é chamado de sabedoria, mas isso eu posso fazer num outro dia, um outro estudo. Tá? Uma coisa, o princípio ativo de Deus, ele como espírito, ele é feminino. Tá? O Ruach, ele é feminino, inclusive. Mas aí poderia falar num outro dia. Mas esse verso, para qualquer um que eu pergunto e coloco, eu falo, por que está ali macho e fêmea os criou como imagem e semelhança de Deus? Acaso apenas o masculino ele mostra algo que é a imagem de Deus? Ou existe algo que também na divindade, ali naquilo que o pessoal conhece, né? Eu não vou chamar assim de trindade na trindade clássica católica, né? Porque eu não acredito da maneira que eles explicam, mas eu entendo de uma outra forma que um dia eu posso estar explicando. Ali existe uma figura feminina? Existe. É algo que é vital, inclusive é uma chave muito importante para entendermos toda a questão da queda dos seres. Por que Deus ele compara Israel com uma mulher? E por que ele compara nós, como filhos, né, divinos, como igreja, e é descrito como uma noiva. Mas é algo, assim, um estudo muito, muito grande, muito complexo para estar fazendo, mas é só para a pessoa parar para pensar, tá? Continuando sobre a pré-existência de Cristo. Em Enoque, né, eu li ali o capítulo 46, ele é totalmente claro, tá? Eu vou ler mais alguns pedacinhos aqui para vocês entenderem, né? Então ali eu vi o ancião de dias, ou seja, é o Pai, cuja cabeça era igual a branca lã, e a ele outro, cujo semblante assemelhava-se ao homem. Seu semblante era cheio de graça, igual ao dos santos anjos. Tá? Então inquiri eu dos anjos que estavam comigo, e eles me mostraram toda coisa secreta concernente a este Filho do Homem, ou seja, é Cristo que está ali. Tá? Então não cabe dúvidas. E também no capítulo 48, fala sobre o Messias. No livro de Enoque também, novamente. Diz o seguinte: naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, qual era inesgotável, e em volta muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os retos e eleitos e santos. Aí olha o que diz aqui: naquela hora o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor Deus, e seu nome na presença do ancião de dias. Novamente aqui a figura do Messias, diante de Deus, sempre à direita ou ali próximo a ele. Antes que o sol olhe aqui é para quebrar qualquer um. Se a pessoa ela quer dizer que o Messias ele não existia e ela crê no livro de Enoque, é bom ela parar de crer no livro de Enoque, tá? Porque ele é perfeito nisso aqui. Ele diz o seguinte: antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos.
ele será um apoio para os justos e santos, se encostarem, sem falhar, e ele será a luz das nações. Então, por isso que em João, né, João 1:1, né, ele é muito famoso, ele diz que o verbo era Deus. Quem é esse verbo? Deixa eu estar explicando um pouco, porque algumas pessoas, elas tentam dizer que a questão do verbo divino, que eles comparam com a questão da palavra em grego, né, o logos, seria um pensamento grego. Em realidade, João, né, ele está descrevendo algo muito, muito importante, que é o seguinte. João 1:1 diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é esse verbo, gente? Ele tem a ver com o DNA. O que é o DNA? Existe um DNA espiritual. Se vocês pegarem aquilo que o pessoal conhece por tetragrama, ele tem uma combinação genética. Várias pessoas, teólogos, professores de teologia, eles conhecem isso, né? Até mesmo a própria Record, uma vez, ela fez um tipo de reportagem sobre isso. E ele tem a numerologia do tetragrama, Yod, Rei, Vav, Rei, ele tem uma combinação numérica, que em números dá 10, 5, 6, 5. Isso tem a ver com a fita do DNA, tá? Tem a ver com a combinação do DNA, isso não é uma coincidência. A tradução desse Yod, Rei, Vav, Rei, ele seria ele é, ou aquele que é. É em terceira pessoa, tá? Que se refere o quê? Ele é, ou seja, Cristo é, aquele que é em nós, ou seja, a imagem de Deus em Cristo. E nós temos esse DNA porque nós somos essa imagem. A gente está falando de imagem. Então existe esse DNA espiritual que ele está registrado como uma cópia daquilo que representa o Deus invisível para nós homens. Por isso que é dito que o verbo estava com Deus. É através desse verbo, ou seja, desse DNA espiritual, que todos os seres espirituais são criados, tanto anjos como nós, tá? Que somos espírito, porque anjos são espírito, nós somos espíritos. Todos nós, todo mundo, todas as coisas foram criadas por meio dessa imagem, ou seja, fruto do Messias, entendeu? Então, o João 1, ele é muito claro, sim, que Cristo, ele é pré-existente e ele estava ali. E através tendo Cristo como padrão, todos os outros seres foram saindo e foram sendo criados. Esse é o grande segredo, inclusive, de João 1:1. Tá? Esse verbo que estava com Deus, João está falando de Jesus como Deus e um Criador. Tá? E que Jesus é esse verbo. Por isso que em Apocalipse 19:13 está escrito que ele está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama Verbo de Deus. Lá, mais uma vez, descreve claramente que Cristo é o Verbo, tá? E é por isso que é para ele, por meio dele, e são todas as coisas. O Logos, né, para João, ele é uma pessoa, não cabe dúvidas que é uma pessoa. Tá? Tanto que fala que esse Verbo se fez carne. Se as pessoas entenderem que isso é uma espécie apenas de voz ativa de Deus, como uma voz ativa se faz carne? Ali é claramente, sim, Cristo se fazendo carne. Cristo, ele se fez carne. Não cabe dúvidas. Negar tudo isso é negar a própria essência do Evangelho. Eu acho muito complexo, né? Para vocês terem uma ideia, os segmentos que negam a divindade, a pré-existência de Cristo, eles são exatamente o quê? A maçonaria, os donos do mundo. O segmento deles, que se chama Rosa Cruzes, eles também negam isso. Isso é muito, muito perigoso, tá? O islamismo, tá? Eles entendem que Isa, que Jesus, que Cristo, ele é apenas um homem. Eles dizem que Alá não pode ter filhos, né? E a Bíblia fala a todo momento de Cristo como Filho de Deus, né? Se nós somos filhos de Deus, imagine, né, o Messias. Existem também outros tipos de segmentos, tá? Da igreja antiga, que eles se separaram da igreja antiga e que eles pensavam assim. Existem igrejas antigas do deserto, os cristadelfianos, eles pensam assim, exatamente. O judaísmo antigo dos doutores da lei, não o judaísmo messiânico de hoje, tá? Mas o judaísmo antigo dos doutores da lei, que prenderam e mataram a Cristo, eles pensavam exatamente assim. Por isso que eles o condenaram, inclusive acusando-o de blasfêmia. Tá? Então é muito perigoso negar a pré-existência de Cristo. Ela afeta, sim, de certa maneira, a mensagem bíblica inteira que ela foi colocada. Sobre o livro de Enoque, ele fala ali sobre a aparência, né, do ancião de dias. E eu queria ler uma passagem aqui de Ezequiel, que aí a gente pode associar perfeitamente com o ancião de dias. Tá? Eu vou ler aqui do verso 20 ao 28. Fala um pouco sobre os seres viventes. E é interessante, eu vou ler aqui, que a gente fala de terra plana, vou ler um pouco sobre o que ele fala sobre o firmamento e do que seria feito o firmamento.
fala o seguinte aqui. Ezequiel 1, do verso 20 a 28. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Aqui está falando de entidades angelicais, tá, pessoal? Que eles possuíam como que certos tipos de veículos, tá? São chamados de rodas, tá? Dentro do conceito hebraico. Um dia pode estar falando eu posso estar aqui falando de angelologia, pegar vários tipos de passagens e falar dos principais tipos ou classes ou funções dos anjos, tá? Então, esses são os seres viventes aqui descritos em Ezequiel. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Olha que interessante aqui. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança do firmamento, com aparência de cristal terrível. Tá? Por isso que eu entendo que o firmamento ele é cristal, ele é quartzo. Estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas, que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras duas, que os cobriam do outro lado. E andando eles, ouviu o ruído de suas asas como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente. Um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, baixavam suas asas, e ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima de suas cabeças. Parando eles, abaixaram as suas asas. E por cima do firmamento, lembra que a Bíblia fala sobre aquele que está acima do firmamento? Fala, e por cima do firmamento, que estava por cima de suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, como pedra de safira. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante a um homem, na parte de cima sobre ele. E via-o como cor de âmbar, ou seja, uma espécie de cor dourada, de bronze, parecida ao bronze ou algo dourado, tá? Com uma aparência de fogo pelo interior dele e ao redor. Dele o aspecto de seus lombos, e daí para cima. E desde o aspecto de seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Ou seja, a aparência do arco-íris, vários tipos de cores, entendeu? O prisma resplandecia dele, né? Caramba. E tu leu o quê? Legal, né? O que tu leu aí? Qual livro? Ezequiel 1, 20 a 28, tá? Então, que fala sobre o firmamento, sim, tá? Ezequiel, sobre o que é feito o firmamento, sobre esses seres. Sim, bem aí onde tu tá, Ezequiel 1, capítulo 1, versículo 26. Tu pode ler de novo para nós, Samuel, que fala da cúpula, do firmamento, do domo, para nós? Sim. 26. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, tá? Com a aparência de cristal terrível. Em alguns vai estar cristal fundido, tá? Estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam suas asas, né? Ou seja, esses seres eles ficavam voando abaixo do firmamento, tá? Lá na parte muito acima. Tem uma tradução que fala acima da abóboda, sobre as suas cabeças. Perfeito. Abóboda, cara. Abóboda celeste, domo, né? Sim. Então, a pessoa que duvida, né? É meio delicado a gente falar isso, né? Mas a pessoa que se diz cristã e nega a criação, porque a Bíblia, ela descreve uma terra plana, né? É muito complicado isso, né? Então, é porque é a má interpretação, né? A doutrina, ela foi tão forte nas nossas vidas que muitas vezes eu, por exemplo, li a Bíblia e nunca percebi que a terra era plana. Só depois que eu fui ensinado, né, pelos meus amigos, que eu fui ver que a terra era plana, e daí eu fui pesquisar de novo, fui ler de novo a Bíblia, e assim, ó, é que nem cair escama dos olhos. A gente tem uma outra visão, um outro tipo de leitura, né? A Bíblia, ela fica muito mais completa no momento que tu sabe que a Terra é plana, né? Inclusive, sobre isso que tu falou agora aí, Samuel, olha que interessante o que diz aqui em Enoque. Euriel me mostrou os dias, o anjo que o Senhor da glória escolheu sobre todas as luminárias, do céu no céu e no mundo, para que possa governar na face do céu, e aparecendo sobre a terra, se tornaram condutores dos dias e noites, o sol, a lua e as estrelas, e todas as luminárias no céu.
que fazem seu circuito com todas as carruagens do céu. A passagem que eu estava lendo aqui, pessoal, de Ezequiel, né? Estava falando sobre a aparência, tá, do ancião de dias, daquele que está sentado acima. Então fala que um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Esse é o ancião de dias. Existem outras passagens que mencionam ele e mencionam a Cristo pré-existente de maneira muito clara? Sim. Em Daniel 7, do verso 9 a 10, diz o seguinte. Daniel ele está vendo o mundo espiritual, tá? Que geralmente a Bíblia chama de visões, né? Mas ele está vendo sempre coisas que são existentes e reais e atemporais, tá? Além do nosso tempo. Então ele diz o seguinte: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã. Ou seja, exatamente como aquela passagem de Enoque que eu coloquei para vocês, que é Enoque 46, que diz o seguinte: ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual a branca lã, e com ele o outro com um aspecto semelhante ao do homem. Então, é muito claro a questão da pré-existência tanto do Messias, e aqui está falando sobre o Eterno, né? E aí diz o seguinte: e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. E um rio de fogo manava e saía diante dele. Esse rio de fogo que manava e saía diante dele, pessoal, tá? No hebraico, e dentro do conceito hebraico antigo, significa a rachadura do firmamento, tá? A Via Láctea. Eles chamam, né, os hebreus eles chamavam aquilo de rio de fogo. Tá? Por quê? Porque ali se rompe. Então diz o seguinte: milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões o assistiam diante dele. E assentou-se o juízo e abriram-se os livros. E aí em Daniel, um pouco mais abaixo, no verso 13 e 14, do lado desse ancião de dias, diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então aqui novamente, falando sobre Cristo, né, que é o Filho do Homem, e esse termo Filho do Homem também ele é usado muitas vezes no livro de Enoque. Tá? O termo eleito, que é usado por Paulo, muitas das vezes também, é um termo que já era usado no livro de Enoque, então não cabe dúvida sobre canonicidade, né, como um cânon, fazendo parte do cânon, o livro de Enoque, tá? Dentro para a igreja etíope ortodoxa antiga, ele sempre fez parte, mas ele foi amaldiçoado, inclusive, por um rabino, e ele acabou sendo retirado, tá, do nosso conhecimento. Existem outros bons livros apócrifos, né, como o livro de Jazar, e sim, eu confio muito veementemente na literatura, né? Se tem um livro único apócrifo que eu recomendo 100%, tá? 100% mesmo, é o primeiro livro de Enoque. Mas existem outras literaturas muito boas que não fazem parte, mas que complementam muito bem todo o conhecimento bíblico que eu estou colocando aqui para vocês. E uma coisa interessante, Cristo, ele sendo o Filho de Deus, ele possui que tipo de aparência? Né? Ele sendo o Filho do Homem, né? Ele possui uma aparência muito semelhante ao próprio Criador. Tá? Existem aqueles que entendem que Cristo seja o próprio Criador, né? O próprio Pai. Eu até entendo que é algo diferente, mas olha que interessante que diz em Apocalipse 1, do verso 13 ao versículo 20. Está falando sobre a aparência dele, e vocês vão ver que ela é muito, mas muito parecida, né? A aparência dele glorificada, muito parecida ao próprio ancião de dias. Por quê? Porque ele é o Filho, ele é a imagem, ele é a cópia, a imagem de Deus. E diz o seguinte: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos de um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, ou bronze reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas,
tá? Estrelas sempre são anjos, tá? Quando você vai ler na Bíblia, Samuel, geralmente está sempre relacionado a anjos. Pode falar, pode falar. se a gente for parar um pouco para analisar um versículo acima aí, a cor dos pés de Jesus, a gente nota que ele não é aquele Jesus branquinho que a Igreja Católica mostra, né? Porque qual a cor que tem o bronze polido ou o latão reluzente? É uma cor morena. Se a gente for... É uma cor canela, né? É uma cor canela. Então a gente canela reluzente, digamos. A gente vê que a Bíblia ela é correta demais, né? Porque as pessoas que nasceram no Oriente Médio, né? Nascem no Oriente Médio, elas nascem mais bronzeadas, mais não brancas, né? Então, se a gente for ver esse versículo, né? Os pés com cor de bronze polido ou latão reluzente, que nem saído da fornalha, a gente vê que Jesus ele não é branquinho, conforme a Igreja Católica fala para nós aí, né? No caso da passagem aqui, eu entendo que ela mostra muito assim Cristo em seu estado que é glorificado, e que para mim ele vai além de etnia, tá? Além do que se de branco, de negro, de amarelo, de qualquer coisa. Porque para mim eu vejo aqui como uma aparência de muito poder, entendeu? Mesma coisa que você falar sobre o fogo. O fogo caberia em que etnia? Não daria para expressar exatamente, entendeu? A gente pode até querer comparar com a ideia assim da pessoa com um pouco mais uma cor um pouco mais assim avermelhada, né? Sim. Lembrando que Adão, né, significa vermelho. Também a gente pode comparar esses tipos de questões, né? Eu não entendo, por exemplo, que Adão era loirinho. Eu não entendo. Eu não vejo assim. Mas tampouco também vejo ele como Adão feito igual a raça negra, por exemplo, que nós conhecemos. E tampouco um cara, talvez, asiático, sabe? Com olhos puxados. Mas é difícil compreender isso. Até porque eu entendo Adão e Eva com corpos diferentes antigamente, sim, sabe? Né? Cor de cuia, assim, quando ele estava aqui na Terra, né? Então, sim, na Terra eu imagino que ele era mais moreno, com certeza. Né? Pode continuar, Samuel. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, né? Como eu comentei, tem a ver com entidades angelicais, tá? E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Tem a ver com energia, provavelmente quando Cristo, quando o Eterno, eles falam, deve sair algo da boca. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Olha que interessante. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Isso aqui é muito profundo, pessoal. As pessoas, elas tentam, quando elas querem negar para a existência de Cristo, tentam dizer muitas coisas, mas quando ele diz o primeiro e o último, significa que ele é o alfa e o ômega, o primeiro, o último, o Aleph, Tav. No primeiro verso da Bíblia, né, no Bereshit, no Gênesis, existe um Aleph, Tav, ali, que significa Cristo, que já está ali desde o princípio. Por isso que por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Não é possível as pessoas quererem negar a pré-existência de Cristo e crer que ele veio a existir apenas no ventre de Maria, do nada ali. Que ele veio a existir naquele momento. Não. Ele é antes de todas as coisas, assim como eu li ali no livro de Enoque, no 48, né? Que diz o seguinte: antes que o sol, no capítulo 48, verso 4, antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome já era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ou seja, é o João 1, entendeu? Cristo ele esteve sempre lá, e esse verbo, ou seja, essa palavra, esse logos, é Cristo como DNA, como ser ali dos quais todos nós herdamos esse DNA. Esse DNA espiritual que até hoje, o DNA ele é um código, ele é algo que traz informação espiritual do mundo de lá para cá. Outra passagem muito interessante é na visão de Estevão sobre Cristo à direita, né? Para quem às vezes duvida que esse ser à direita seja o Messias, ele sempre foi visto no reino espiritual, seja temporal, seja no passado, presente e futuro, porque lá não existe passado, presente e futuro. Por isso que ele fala desse primeiro e o último, eu fui, eu sou e eu serei, entendeu? Então ele na visão de Estevão diz assim, em Atos 7, dos 55 e 56, os versos 55 e 56 diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, ou Yeshua, como as pessoas queiram chamar, né, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus.
Inclusive no Salmo 110, eu acho muito, muito interessante, ele já fala do Messias, né? Esse glorificar que Deus lhe dá, todo esse poder que é dado a Cristo, né? É dito o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor. Olha que interessante, o Senhor ao meu Senhor, né? E não venha um pessoal com aquele papo de que a palavra Senhor é Baal, tá? Por exemplo, a palavra El é um deus cananita, tá? Mas nem por isso a palavra, quando eu falo, por exemplo, o meu nome em hebraico, Shemuel, né? Nem por isso eu vou pensar nessa entidade cananita. Eu vou pensar como os escritores que escreviam em hebraico, ou palehebraico, na escritura, eles queriam definir quem? A entidade cananita ou a Deus? Porque a palavra El é uma palavra genérica para Deus. A mesma coisa, a palavra Deus, nossa, é uma palavra genérica, que se refere a um ser que é divino. Então, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. É o pai falando para o filho. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião. Essa Sião é a Sião celestial, tá? Não é a Sião daqui de baixo. O pessoal pensa também muito no mundo físico aqui. Dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor que não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, né? Cristo é rei e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira, a ira do grande dia da ira, né? Julgará entre os gentios, ou seja, estrangeiros, tá? Esses gentios aqui não é que é quem não é hebreu, tá, pessoal? Significa aqueles que não eram convertidos, povo da serpente. Sempre o pessoal associa com quem não é hebreu, não. Gentio significa estrangeiro, tá? Sim. Tudo se encherá de corpos mortos, ferirá a cabeça de muitos países, beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Então aqui está falando de Cristo novamente à direita, tá? Só fazer um adendo sobre o que tu falou uns 5 minutos atrás. Tu falou sobre o Criador, ele não ter, ele ser eterno, né? Ser atemporal. A parte atemporal, né? Que não tem, que ele é eterno, tá? Ele é Sim, eterno. Porque o tempo ele está relacionado ao espaço. É que o Criador, ele vive em Kairos. O tempo dado, o nome do tempo do Criador é Kairos. Nós vivemos no tempo de Cronos. Por exemplo, o teu relógio tem o cronômetro, né? O cronômetro vem dessa palavra Cronos. Tu consegue cronometrar o tempo. O que cronometra o tempo aqui no plano terrestre? O Sol, né? O Sol, ele é como se a gente vivesse dentro de um grande relógio, né? O Sol, ponteiro das horas, né? A Lua dos segundos, como se fosse isso, né? Mas aqui no plano terrestre, no plano espiritual, não tem isso. Perfeito. É isso mesmo. Ou seja, o passado, o presente e o futuro estão dispostos ao eterno de uma maneira que não tem explicação, entendeu? Sim. Os seres espirituais, em realidade, eles já estão atrelados a isso. Mesmo os anjos, etc. Mas imagine Deus Todo-Poderoso, entendeu? E o Filho, a ele foi dado todo o poder acima dos céus, nos céus, na terra, abaixo da terra, entendeu? Ou seja, eu estou falando de Sheol, do nosso plano aqui, dos céus dos céus e assim por aí vai, entendeu? Então ele é atemporal, além desse espaço-tempo. As pessoas crerem que ele, olha, para mim é uma blasfêmia, né? Crerem que ele surgiu no ventre de Maria do nada. Por isso que, como eu disse, os islâmicos, o judaísmo dos doutores da lei acusaram a Cristo de blasfemo. Tem a ver com isso, inclusive, dele intitular um ser divino. Eles não criam jamais na pré-existência do Messias. Eles esperavam um Messias humano, comum, tá? comum, e com uma visão política vinculada ao povo lá, tá? e nascido de coito, tá? De um homem comum com uma mulher. E, inclusive em 1 Pedro 3,22 também diz aqui, mais uma vez, sobre aquele que está à direita de Deus, né? Fala assim, que subiu ao céu, está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Ou seja, Deus colocou a ele todos os seres celestiais sujeitos a ele. Então não cabe dúvida sobre isso. Então tem até pessoas que falam assim, mas ele foi coroado, né? E entronado antes ou depois? Porque nessas passagens elas podem representar que seria depois da ascensão dele aqui na Terra, né? Ou
Só que a própria Escritura ela fala que ele foi imolado antes da fundação do mundo, do cosmos. Ou seja, é atemporal, como eu disse. Esse mundo que nós estamos vivendo, para Deus e os anjos, para Cristo, o Espírito Santo, para todo esse mundo espiritual, é algo, como eu posso dizer, como uma espécie de espetáculo, ou teatro. Assim como existe aquele verso que Paulo ele fala que nós somos espetáculo para Deus e os anjos. A palavra lá é teatron, ou seja, eles nos observam. Nós estamos aqui sendo observados, né? Tanto que os próprios sentinelas, inclusive, que iriam observar a humanidade, eles são chamados de observadores, the watchers, em inglês, né? Os sentinelas, aqueles que vigiam, os vigilantes, né? Então nós estamos sendo observados, vigiados, né? E cuidados, inclusive, muito cuidados no nosso plano terra, que não estamos aqui no meio do nada, aleatoriamente. Nós estamos em um local perfeito, criado para que nós tenhamos nossa interação e possamos nos achar dignos mediante a graça que nos foi dada, entendeu? Através do Messias, daquilo que ele fez, que nós ressuscitemos e herdemos a glória, herdemos a vida eterna. Então, olha só, Isaías 53, tá? Isso aqui foi escrito uns 750 anos antes da vinda de Jesus aqui pro plano terrestre, tá? Então, olha o que Isaías escreveu, né? Uns 700 anos antes, né, de Jesus, tá? Olha o que ele escreveu aqui. Isaías 53, versículo 1, né? Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não, olha de quem que ele está falando aqui, tá? Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem Isaías estava falando? De quem Isaías estava falando aqui, galera? 750 anos antes de Jesus vir ao mundo, do próprio, né? Vou ler aqui algo para finalizar, né? Que fala sobre algo atemporal, sobre Cristo também, né? E sim, sobre que ele morreu antes da fundação do mundo, tá? Dentro desse mundo temporal nosso, e nós estamos vinculados a esse mundo atemporal também de lá. Ler aqui para finalizar, né? Em 1 Pedro 1,20 diz o seguinte: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Ou seja, esse é o Messias, tá? Conhecido antes da fundação do mundo. Por quê? Aí eu poderia estar entrando num outro estudo em algum dia sobre a história dos filhos de Deus, que é algo que eu vou estar contando sobre pela existência, e eu entendo que nós estamos vinculados a isso, né? Algo que está descrito no livro de Jó, em Salmos, em Provérbios, em vários lugares que falam sobre os filhos de Deus, e em várias passagens da Bíblia também sobre esse conflito celestial, que eu entendo que inclusive está descrito, codificado ali no Gênesis 1:1 para o Gênesis 1:2. Tá? Ali, naquele espaço, há uma criação, os filhos espirituais de Deus estão ali, mas houve um grande conflito, tá? E dentro disso é quando a Terra ela fica sem forma e vazia, ela se torna sem forma e vazia, porque há um conflito espiritual, e aí Deus ele começa a recriar as coisas do verso do Gênesis 1, do verso 2 para baixo, ele começa a recriar todas as coisas. Vocês podem ver que quando ele vai fazer separação de águas e coisas desse tipo, não fala que ele viu que era bom. Por quê? Porque acabou de haver uma grande guerra celestial. Aquilo é um código, tá? E depois sim, ele começa a recriar, aí ele vai falando, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, tal, até que ele coloca o ser humano aqui na Terra para que passasse por sua prova.
Mas é algo bem complexo, assim, para estar explicando muito rapidamente. No Apocalipse 13, no verso 8, também diz o seguinte: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Que está falando daqueles que adoraram, né, a besta, né? E aí fala, no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aí vocês falam, mas ele não foi morto lá próximo ao ano 4000, ou no ano 4000, da era pós-pecado de Adão? Não, ele foi morto antes da fundação do mundo. Agora, quando ele vem para cá, dentro do nosso espaço-tempo, ele é morto naquele momento. Mas ele está cumprindo algo que era o desafio dele vir para cá, nesse mundo físico. Mas lá no mundo espiritual, isso já ocorreu. Também diz em Efésios 1:4 que é o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aqui tem a ver com a nossa pré-existência, tá? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Tá? Então ele já nos conhece e ele nos conheceu e nos elegeu antes da fundação do mundo, ou seja, para que nós viéssemos aqui. Tá? É esse o sentido real daquilo que é chamado de predestinação. Tá? Vir aqui e passar por essa etapa. E é nesse sentido. E existem também os filhos malignos que também estão entre nós. Aquilo que eu estava falando sobre o início da live, pessoal, é que existe o grande engano que eles dão na cosmologia para nós, que eles não querem que nós saibamos as seguintes coisas: que Deus, o Criador, é existente, que por causa de tudo isso que o Filho fez, que Jesus fez, que Yeshua fez, tá? Por causa dele, que nós temos a chance de passar por essa etapa da vida. Muitas das pessoas reclamam da vida e falam assim: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci? Né? Qual é o sentido disso aqui? Mas isso aqui é algo que nós vamos compreender quando ressuscitarmos de uma maneira plena. Tá? Existe algo espiritual que ocorreu também, que desde o início, que adentraram seres malignos aqui, tanto de maneira carnal, física, como de maneira espiritual, interdimensional, que eles ficam agindo, oprimindo o ser humano de várias maneiras, mas também houve uma maneira física. Né? Sim. Então foi uma aula incrível aí, né, galera? Acho que todo mundo gostou, né? Sobre a pré-existência, né? Do nosso amado Salvador Yahushua HaMashiach, né? O Filho do Criador, né? Então, muita informação. Particularmente eu acredito na pré-existência, né? Porta que todos nós acreditamos que ele é o nosso Senhor, né? O nosso Salvador. Então, Samuel, e eu quero te agradecer demais aí, Samuel, né? Agradecer toda essa galera top que tá aqui no chat. Muito obrigado, galera. E eu vou passar agora aí pro próprio Samuel os seus adendos finais, né? E novamente, muito obrigado, Samuel. Muito obrigado aí. Acho que a galera vai curtir demais aí essa série de lives aí que a gente vai fazer junto. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado, Samuel. Valeu, Ale. E valeu, pessoal, todo mundo no chat, o pessoal que possa estar assistindo essa live no futuro. Espero que seja de conhecimento, tá? Que a pessoa possa entender as passagens que eu pude ler aqui, para vocês entenderem, tanto nas escrituras como livros apócrifos, né? No caso do livro de Enoque, que eu usei como fonte hoje. Tem outros livros, mas esse em especial, sobre a pré-existência de Cristo, aquilo que a gente comentou brevemente sobre cosmologia e a necessidade de entender isso, creio que eu acho vital, muito importante. E para finalizar, então eu vou deixar um verso aqui que as pessoas tentam torcer ele, mas ele é muito claro, tá? Para mim, ele fecha com chave de ouro, que é Cristo, né? Falando ao próprio Pai, dizendo o seguinte: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, uma boa noite, quero que o Eterno abençoe vocês grandemente, tá bom, pessoal? Sempre uma honra estar aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Aleph Tav, o princípio e o fim.